Hoje é a nossa última aula nessa série Conhecimento de Deus e hoje nós vamos falar sobre o conhecimento presciente de Deus. O termo presciência vem do grego prognosis, que significa, a gente pode traduzir prognosis como presciência, como pré-conhecimento e como conhecimento de antemão. Presciência e onisciência são duas coisas diferentes. A presciência é uma especificidade da onisciência. A onisciência, como nós falamos na primeira aula, é o conhecimento completo, pleno, que Deus tem de todas as coisas. E a presciência é uma especificidade porque a presciência fala da visão de antemão sobre as coisas. A presciência fala da visão do futuro, enquanto que a onisciência pode englobar tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Então, conhecimento presciente é uma especificidade dentro da onisciência de Deus. Deus, na sua presciência, então, ele tem um conhecimento que vai além do tempo. Deus conhece o passado, mas não conhece como nós, né? Nós conhecemos o passado parcialmente. Nós conhecemos do passado aquilo que nos é informado pela história, pelos livros, pelos registros. Deus conhece o passado tão plenamente quanto conhece o presente. E também Deus conhece o futuro tão plenamente quanto ele conhece o passado e o presente. Deus é capaz de contar a história do futuro, como se ela já estivesse registrada. E nós temos na Bíblia um livro que deixa isso muito claro para nós, que é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Inclusive, nós temos uma série aqui no canal interpretando o Apocalipse, versículo por versículo, e eu vou deixar essa série para você aparecendo no card agora. Vai valer muito a pena assistir. Se você assistiu essa série completa, você percebeu que a minha defesa é de que Deus é plenamente consciente de todas as coisas em todos os tempos. E o que nós fizemos nessa série foi desmembrar a onisciência de Deus para a gente entender como Deus usa especificamente cada potência da sua onisciência. E nós dividimos então a onisciência de Deus em 8 tipos de conhecimento, incluindo ela mesma. Mas existem algumas correntes teológicas que colocam em xeque a questão da onisciência e principalmente a presciência de Deus. O teísmo aberto, por exemplo, é uma corrente de pensamento que coloca em xeque a presciência de Deus. Porque o teísmo aberto declara que Deus só conhece aquilo que é possível conhecer. Deus só conhece aquilo que ele determinou. E existe também algumas correntes teológicas que ensinam exatamente isso, que a presciência de Deus está apoiada na sua vontade decretória. Ou seja, Deus só conhece as ações livres dos homens porque Deus determinou essas ações livres dos homens. Mas isso começa a gerar alguns conflitos, por exemplo. Se Deus determinou as ações humanas, então Deus não fez criaturas plenamente livres, né? E é claro que eu não concordo com esse tipo de pensamento, porque Deus é um ser completamente livre que criou criaturas com livre arbítrio. Então, ele nos deu a liberdade de escolher o nosso destino. Então dizer que Deus só conhece o futuro que ele determinou, isso aí é muito mais teísmo aberto do que teologia tradicional, né? A teologia tradicional enxerga do jeito que eu coloquei nessa série. Então se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo nessa série, eu aconselho você a dar uma olhadinha aqui no primeiro comentário fixado, nós temos o link da série, ou na descrição do vídeo, tem um montão de coisas interessantes na descrição do vídeo, tá bom? Assista a série inteira, você vai ver como é que a teologia tradicional enxerga a questão do pré-conhecimento de Deus. Deus não conhece só aquilo que ele determinou. Ao contrário, ele determinou, quando ele determina coisas, ele determina porque ele já conheceu antecipadamente, né? Inclusive na nossa segunda aula, uma aula extremamente interessante, o conhecimento arquétipo de Deus. No seu conhecimento arquétipo, Deus conheceu o universo do jeito que ele é hoje, e não só o universo cosmos, mas o universo da existência, com todas as suas criaturas, tanto no âmbito espiritual quanto no físico, ele conheceu antecipadamente, antes de criar, de forma perfeita. Um dos questionamentos dessa teologia não tradicional é como que Deus conhece as ações livres dos homens. A resposta deles é, ele conhece porque ele determinou por antecedência. E não é isso não. Deus
pode sim determinar coisas, Deus pode sim determinar a história da humanidade, porque Ele é Deus, mas Deus não fica se intrometendo na história da humanidade. A história da humanidade é da humanidade, Deus assiste a história da humanidade. E em momentos muito críticos, muito extraordinários, é que Deus vai se meter na história humana para ajustar alguma coisa, mas a história é dos homens. Então, ao contrário do que eu ensinei nessa série, ao contrário do que eu penso, ao contrário do que a maioria dos teólogos tradicionais acreditam, entendem e ensinam, os teístas abertos e outras correntes teológicas acreditam então que a presciência de Deus é limitada. A presciência de Deus está limitada àquilo que Ele determinou. Ele só conhece porque Ele determinou algumas coisas. Então, se Ele já determinou, Ele sabe como vai acontecer. É como escritor de livro, né? O cara escreveu o livro, então ele sabe o que tem em todas as páginas, o que tem em cada capítulo. E não é assim. Se a gente pensar assim, então acabou a liberdade humana, né? Se Deus determinou todas as nossas ações, por isso Ele conhece todas as nossas ações, então onde está o livre-arbítrio, né? Então o teísmo aberto conflita muito com livre-arbítrio. E essas teologias fatalistas que dizem que Deus determinou completamente a história da humanidade, também esse tipo de pensamento conflita com o livre-arbítrio. O teísmo aberto, por exemplo, chega ao absurdo de dizer que Deus não conhece o futuro plenamente, desde a eternidade, mas que Deus aprende com a história da humanidade. Isso é absurdo, né? O que nós temos feito aqui desde o início dessa série é mostrar que Deus tem um conhecimento arquétipo de todas as coisas. Esse conhecimento arquétipo, ele é antecipado e perfeito de todas as coisas. Deus conheceu tudo de forma perfeita antes de criar. Nós também falamos aqui que Deus tem um conhecimento que é inato e imediato, que é exatamente o contrário dessa afirmação, que diz que Deus aprende com a história. Deus aprende com a história dos homens. O conhecimento inato e imediato de Deus, inato significa que está com Ele desde sempre, porque Ele é eterno, né? E imediato significa que não tem intermediário, Deus não aprende de ninguém. É impossível Deus aprender, porque o conhecimento dele é onisciente. Né? Também o conhecimento de Deus é simultâneo, ele sabe todas as coisas de uma vez só, ele não aprende de forma fragmentada igual nós. Primeiro que ele não aprende, e depois o conhecimento não chega para ele, já está nele. E o conhecimento de Deus não é igual ao nosso é fragmentado, a gente aprende dia a dia. O de Deus não, o de Deus é pleno, é completo. No seu conhecimento completo, ele conhece passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então vai valer muito a pena você assistir a série, porque nós desmembramos então a onisciência de Deus em 8 facetas para a gente entender cada ação da onisciência de Deus, que é completamente oposto ao teísmo aberto e a outras doutrinas, a outros pensamentos teológicos que entendem que Deus não é plenamente presciente. E sempre que a gente fala de presciência, é muito difícil da gente não relacionar com a salvação, né? Inclusive, existe aquela grande e antiga discussão, né? Presciência e predestinação. A predestinação é uma faceta da salvação. Tem pessoas que acreditam que certos seres humanos foram predestinados por Deus para a salvação, enquanto outros foram predestinados para condenação. Eu vou deixar um vídeo aqui para facilitar, eu estou explicando nesse vídeo como é que eu entendo predestinação, mas aqui eu vou dar uma passadinha nesse tema, porque eu acho que ele é pertinente aqui, né? Deus elegeu não pessoas individualmente, mas Deus elegeu um grupo de pessoas. Deus elegeu a igreja. Na eleição da igreja, todo mundo que entrar na igreja é eleito. Então, Deus elegeu a igreja para a salvação. E aí a gente encontra textos, por exemplo, como a 1 de Pedro 1:2 e Romanos 8:29, que fala dessa eleição predestinada. Agora, essa eleição, ela não é predestinada para salvar pessoas. Deus não predestinou pessoas para serem salvas. Deus não predestinou pessoas para serem condenadas. Mas Deus, o texto diz que Deus predestinou pessoas de acordo com a sua
presciência. Ou seja, Deus sabia que as pessoas escolheriam a salvação. Deus sabia que as pessoas escolheriam a condenação. Ele sabe disso porque ele é presciente. Então é dito que uns estão predestinados para a salvação e outros para a condenação, mas não pela escolha de Deus. Deus só sabe da escolha que as pessoas vão fazer, mas Deus não escolhe pelas pessoas. Na 1 de Pedro, por exemplo, capítulo 1, versículos 1, 2 e o 3, a gente vai ver aí a saudação e uma declaração aos eleitos. Nós temos nessa escritura o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que estão dispersos no Ponto, na Galácia e na Capadócia, também na Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A vocês então, a vós então, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então o que fica grifado aqui nesse texto é que a eleição é segundo a presciência de Deus. Ou seja, na verdade Deus não está escolhendo pessoas para salvar ou para condenar. A eleição é pela presciência. Ou seja, Deus, eu até os 18 anos não sabia que eu ia escolher Jesus, que eu ia entrar para o projeto da salvação. Mas Deus já sabia, porque Deus é presciente. Então, na sua presciência, eu sou um eleito de Deus, um escolhido. Mas depende da minha vontade, depende da minha escolha, depende da minha aceitação. Não é a vontade de Deus que determina a nossa vontade nesse caso, mas é a nossa vontade que determina a eleição de Deus. Porque senão gera um conflito com o livre-arbítrio, né? Deus não fez bonecos, ele fez pessoas livres, com ações livres. Porque de outra forma a gente não seria imagem e semelhança dele então, porque Deus é um ser completamente livre. Outro versículo importante nessa questão do pré-conhecimento de Deus e a salvação de pessoas é Romanos 8 e 29. Lá está dito: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí, é também de acordo com a presciência de Deus. Porque os que antes conheceu, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Deus conhecia, então, a disposição dessas pessoas para a salvação. Quando Jesus se refere a Judas Iscariotes como filho da perdição, não é porque Judas nasceu para se perder, ou porque Deus fez Judas para a perdição. Não é porque Deus fez com que Judas nascesse para ser o traidor e para efetuar, para ser parte desse grande projeto de salvação de Deus. Não é isso aí não. Judas é chamado de filho da perdição por causa do seu próprio caráter, por causa das suas próprias escolhas. Não foi Deus que determinou as escolhas de Judas Iscariotes. Ele mesmo determinou suas escolhas. E quando Jesus diz que ele é o filho da perdição, é porque Jesus tem conhecimento presciente, que é o que nós estamos estudando hoje. Então, se ele sabe do futuro, ele pode se referir assim a Judas. E o termo grego prognosis, significando presciência, conhecimento antecipado, conhecimento de antemão, é o que nós temos na 1 de Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. No grego é kata prognosim pheu patros. Prognosim. Conhecimento antecipado. O texto está dizendo então que nós somos eleitos porque Deus era presciente. Deus sabia que a gente ia aceitar a salvação. Por isso nos chama de eleito. Por isso nos elegeu nele. Mas não obrigou a ser salvo, como também não obriga a ser condenado. Você já parou para pensar no absurdo de Deus escolher pessoas contra a sua própria vontade para se condenarem? Ou Deus escolher pessoas contra a sua própria vontade para se salvarem? Nós temos duas correntes de pensamento, né? A gente tem o calvinismo e o arminianismo. Eu não vou discutir isso aqui. Aliás, vocês já perceberam que aqui no canal eu não discuto nada, né? Nada de debate. Eu simplesmente ensino aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo. A gente não debate aqui. Inclusive até evito temas polêmicos, porque eu não gosto de ficar complicando o entendimento da igreja. Mas os calvinistas acreditam numa predestinação fatalista, numa predestinação incondicional. Nesse entendimento, não importa o que a pessoa faça, se ela for escolhida por Deus, ela fatalmente será salva.
Não importa, ela pode até se desviar dos caminhos do Senhor, mas ela será salva. É um pensamento que, segundo o meu entendimento, desafia o livre-arbítrio. Porque então a pessoa não pode escolher outra coisa, a não ser aquilo que Deus escolheu para ela. Então Deus fez bonequinhos, né, robozinhos, e não seres completamente livres. Já eu considero o arminianismo, que é a predestinação condicional, um pensamento mais coerente. Porque no arminianismo a pessoa coopera na salvação. Ela não se salva, mas ela coopera, né? No arminianismo tem condições para a salvação. E, inclusive a pessoa pode rejeitar a salvação. Pode escolher ir para o inferno, ou pode escolher ir para o céu. No arminianismo, a salvação é condicional porque a pessoa tem que dar resposta ao plano de salvação oferecido por Deus. Ou seja, a pessoa tem que aceitar Jesus como Salvador. Enquanto que no calvinismo, né, a pessoa não precisa fazer nada. Ela já foi eleita para ser salva ou para ser condenada. Para a gente encerrar essa aula, então, e essa série, a presciência de Deus, ela é plena. A presciência de Deus é completa, não é limitada. Deus tem um conhecimento arquétipo do futuro. Deus tem um conhecimento simultâneo de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas de uma vez. Ele sabe sem ter aprendido de ninguém. Isso é conhecimento inato e imediato. Deus tem um conhecimento completo, que implica dizer que Deus conhece o passado, o presente e conhece o futuro. O livro do Apocalipse é a prova de que Deus conta a história do futuro como se já fosse passado. Então, Deus é perfeitamente presciente. O conhecimento presciente de Deus não está limitado de forma nenhuma. E é uma especificidade da sua onisciência. Essa série Conhecimento de Deus, dividida em 8 aulas, ela faz parte do nosso curso de Teologia Básica. Se você quiser conhecer o nosso curso, é só descer aqui na descrição do vídeo, dê um clique, você vai ser redirecionado para o Hotmart, onde o curso está sendo vendido. Lá vai ter uma apresentação do curso, você pode comprar parcelado. Não é um curso online, aquele que você fica interagindo comigo para responder e tal, é um curso à distância. Você vai comprar o curso, lá vai ter 3 apostilas e provas referentes a cada matéria. Você vai estudar, responder as provas, vai enviar para mim. Você sendo aprovado em todas as matérias, você pega o seu diploma. E aqui na descrição a gente tem também link para o curso de personalidade, para o curso de oratória, tem os links dos nossos livros. Então dá uma olhadinha na descrição, conheça o nosso material. E se você quiser ter acesso a vídeos, aulas e cursos exclusivos, é só se tornar membro do nosso canal. E se quiser falar direto comigo, é só se tornar membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus então e aproveite o nosso conteúdo.